Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 6 de abril de 2021, uma terça-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. O Senhor se derrame em misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e essa manhã não foi diferente. O Senhor já renovou todas as suas promessas, todos os seus preceitos, os seus estatutos, as suas palavras sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, terça-feira, né? A primeira terça-feira do mês de abril. Então, que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E a gente está lendo a palavra do Senhor, sempre um pequeno trecho da palavra, né? E a gente vai conversando e vai andando. Estamos lendo a Bíblia de maneira linear, né? Já começamos há bastante tempo e estamos em Mateus capítulo 17, do versículo 9 a 13, que eu vou ler aqui, já só lembrando que a gente já começou a ler ontem, né? E descendo eles do monte, que monte? O monte da transfiguração, onde a identidade do Senhor está estabelecida, né? Desde Mateus capítulo 12, versículo 1, até Mateus, principalmente Mateus 16, mas também passando por Mateus 17, estamos falando da identidade de Jesus. Quando a gente fala da identidade de Jesus, nós falamos também da nossa identidade. E se nós falamos da nossa identidade, nós falamos da identidade do corpo de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo, conforme diz lá em Mateus capítulo 16. E qual é a consistência, o poder, a autoridade? E nós falamos durante esses dias, também falei na Páscoa, que o Senhor nos dá a autoridade sobre o mundo espiritual, né? E a Bíblia pontua isso muito bem através de Jesus Cristo em Mateus 16, dizendo o seguinte: aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, e aquilo que desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Ou seja, a figura da comunhão, o conceito de comunhão, que também traz autoridade. Na comunhão nós somos curados, na comunhão nós somos visitados, na comunhão nós somos edificados, mas também na comunhão se estabelece a autoridade espiritual, né? E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, conforme diz lá em Mateus capítulo 16. E agora Mateus capítulo 17, né? Desculpe, ainda passando pelo o monte da transfiguração, né? Em Mateus capítulo 17, quando o próprio Senhor Deus e Pai destaca, né, a autoridade de quem estava ali. Você tem ali os 3 apóstolos, os 3 discípulos de Jesus, aqueles que eram mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas também o Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, ele tem vamos dizer assim, ele se mostra na sua verdadeira consistência diante dos discípulos, porque a palavra do Senhor fala que o seu rosto resplandeceu. A exemplo, né, do que aconteceu com Moisés quando subiu ao monte. E claro que Mateus está se utilizando dessa semelhança histórica, né? Mas de uma outra forma, porque ali a Bíblia fala que a glória de Moisés desvanecia, e em Jesus não, apenas Jesus se permitiu resplandecer e depois ele se permite não resplandecer mais. E a palavra assim em todo momento, viu? Você percebe na cruz do Calvário, e nós falamos sobre Páscoa esses dias, que a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus percebeu que estava tudo consumado, tudo completado, toda a ordenança, a ordem do Deus Pai que ele havia cumprido, ele simplesmente fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele morre. Ele não morre por causa do sofrimento, das chicotadas, dos açoites, porque se você lembrar desse momento, os 2 ladrões têm as suas pernas quebradas para que se pudesse acelerar o processo, enquanto que Jesus não. Por quê? Porque Jesus
A Bíblia diz ali que ele entregou o seu Espírito. Então perceba que em todo o tempo, Jesus tem o pleno controle de tudo que está acontecendo, inclusive na sua crucificação. Por incrível que pareça aos nossos olhos humanos, Jesus, na sua, porque estava homem, então na sua condição humana, perfeita, mas humana, ele simplesmente, quando percebeu que o seu ministério havia se encerrado e ele havia cumprido tudo aquilo que o Pai havia ordenado, ele entrega o seu espírito e expira. Então não foi ninguém que matou Jesus, foi Jesus que se entregou. Então exatamente no Monte da Transfiguração a mesma coisa, só que ali o Pai interrompe aquilo que Pedro poderia pensar junto com os discípulos, que seria um monastério, um templo, por assim dizer, um templo de adoração, onde todos os cristãos afluiriam àquele lugar, a partir daquele dia, em todos os tempos. Não. Deus já cortou o mal pela raiz. E Deus falou, olha, esse é o meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Então não tem Moisés, não tem Elias. Cada um cumpriu com o seu ministério durante a sua estadia aqui no planeta Terra. Mas Jesus permaneceria, como ele permanece e permanecerá por toda a eternidade. Então há uma diferença. Agora em Mateus capítulo 17, versículo 9, diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Lembre-se que eu sempre falo para você. E Mateus fala muito claramente, em muitos momentos. Jesus não queria publicidade. Falar nos dias de hoje sobre isso, mas Jesus não queria publicidade. Ele queria sim ministrar, ensinar sobre o reino, sobre a sua identidade, a identidade do Pai e quem seria o seu povo, ou o cidadão celestial. Mas em nenhum momento ele queria holofote, publicidade, seguidores nesse sentido publicitário de ser, não. Ele estava com uma palavra ali. E a palavra do Senhor diz assim: Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Primeiro, que os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, mas Jesus não estava falando de João Batista. Não obstante, João Batista, e a própria Bíblia fala, que João Batista tinha o espírito de Elias, não o espírito reencarnado de Elias, até porque a gente já conversou ontem, Elias não conheceu a morte. Então, primeiro, é uma questão óbvia. Como que vai reencarnar alguém que não morreu? Não tem como. Mas não é o espírito de Elias no sentido de sentimento, de propósito, de um chamado, de uma unção que o Pai havia derramado sobre João Batista. Qual é esse sentimento? Alguém que foi levantado para se contrapor àquele ambiente totalmente hostil à palavra de Deus. Então o que Jesus está falando, e é aqui que eu falei, a gente até conversou ontem, a gente citando os preteristas, os futuristas, porque você tem duas linhas dentro do protestantismo, dentro da linha cristã evangélica. Você tem os
preteristas e os futuristas. Futuristas é porque os próprios nomes dizem já, né? É aquele que pensa só no futuro, que vai acontecer um dia. Os preteristas é aqueles que dizem que já aconteceu no passado. E eu falei para você que, entre aspas, tanto um como o outro estão certos, porque realmente aconteceu, porque a palavra foi, mas a palavra está sendo e a palavra também será. Porque a Bíblia própria fala que aquilo que foi, aquilo que será já foi. E aquilo que está sendo também já foi um dia. Então você tem essa contemporaneidade da palavra. Ou seja, a palavra é contemporânea a cada momento. Ela é contextualizada a cada dia, né? Ela é contextualizada conforme vão passando os tempos, e eu preciso desenvolver na minha maneira de entender, de ler a palavra de Deus, sempre que ela está sendo contextualizada hoje. Então, dentro desse sentimento, é exatamente o que Jesus fala sobre Elias. Olha só. Porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Olha o que Jesus responde. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, Jesus está falando, Elias se apresentará no futuro? Com certeza, a gente já leu ontem, Apocalipse capítulo 11, não vou ler hoje, mas fala sobre as duas testemunhas, né? Que é exatamente as duas testemunhas que Zacarias sublinha, né? No Antigo Testamento, Zacarias fala a respeito dessas duas testemunhas, que são os dois candelabros, né? Que dizem respeito às duas oliveiras, os dois ramos de oliveira, que são as duas testemunhas lá do futuro, lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, está escrito a respeito. Então, Jesus, olha que incrível, como Jesus, ele fala de uma maneira tão simples, uma síntese, assim, tão maravilhosa, tão sábia, e ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso que nós cremos, que a palavra foi para ontem, a palavra é para hoje, mas a palavra também será para amanhã. Veja só, vou repetir. Porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo com os olhos no futuro. Então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas, eu porém vos declaro que Elias já veio. Olha só, Elias virá lá no futuro. Apocalipse capítulo 11. Aquelas duas testemunhas, possivelmente uma delas é Elias. Está lá. Inclusive as características de Elias, né? Sobre a oração, a chuva descer, aquela coisa toda, o fogo descer, que são características próprias do ministério de Elias. Depois ele diz assim, olha que discernimento e que bom senso que Jesus demonstra nas suas palavras. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então ele está falando, realmente Elias apontará lá no futuro, que realmente ao homem é dado... Agora eu que estou acrescentando, né? Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma só vez, quer dizer, a todos nós pertence morrer uma só vez, e a Bíblia fala que depois virá o juízo, né? Então, realmente, possivelmente Elias, como nós todos passará pela morte, né? Então você tem esse quadro escatológico, simples assim. Não precisa discutir, está escrito, né? Está escrito, eu não preciso explicar o que está escrito. A palavra é muito simples. Eu sou daqueles que creem que se uma criança, eu já falei isso para você, ler a palavra de Deus com um coração sincero,
essa criança será completamente visitada pelo poder do Senhor, pelo seu Santo Espírito e pelo seu senhorio e pela sua salvação. Por quê? Porque a palavra, eu sou daqueles que creem, que a palavra de Deus foi escrita, se for necessário, até para uma criança entender. Quantos de nós no passado não ouvimos testemunhos maravilhosos sobre pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, outras que só sabiam ler a Bíblia, e por ela foram ministrados poderosamente grandes homens e grandes mulheres de Deus no passado, que não tiveram acesso, né, à escola, ao ensino público ou ao alfabeto, a aprender a ler e escrever, mas sabiam ler a Bíblia e decoravam e liam e Deus falava com elas. Então veja só o que Jesus está falando. Primeiro, ele fala sobre o futuro. Realmente existe um significado escatológico. A tradição rabínica, ela não está sendo depreciada, pelo contrário, ela está sendo sublinhada, valorizada pelo Senhor Jesus. Está aqui. Depois ele diz assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Claro que Elias já veio. A gente vai até ler uma passagem de Elias aqui, sobre a vida de Elias. Elias já veio. E ele está agora pontuando o que é mais importante e respondendo aos discípulos de maneira a edificar, de maneira a consolar, porque ele está falando que a palavra é uma verdade e realmente se cumprirá lá no futuro. Mas o principal, ele está exortando. Olha só o que ele diz. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Aqui que está o ponto. E não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ou seja, ele está falando só que antes de pensarmos lá no futuro, vamos aprender com aquilo que aconteceu no passado. E o que aconteceu no passado? Elias foi desvalorizado, ele foi depreciado, ele foi banalizado, ele foi desprezado como homem de Deus, enquanto um profeta que estava trazendo uma palavra de Deus, ele também foi até zombado. Aí depois Jesus diz assim, exatamente o que está acontecendo com o Filho do Homem. Convém que ele padeça também. Ou seja, convém, ainda que ele esteja trazendo uma palavra do Senhor, que ele também padeça. Então, a Bíblia fala, e eu quero ler, né, porque nada mais do que ler a própria palavra, em Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Pronto. Jesus está aqui exatamente fazendo referência a esse sentimento de Deus que precisa estar norteando a nossa maneira de ser. Vou repetir. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, tá? Então Elias há de vir? Há de vir. Está escrito em Apocalipse, João o apóstolo, né? João o evangelista, teve a visão? Teve. O anjo do Senhor veio dar o recado a João, Apocalipse capítulo 11, também veio. Elias é possivelmente uma dessas duas testemunhas que se apresentarão, conforme diz Zacarias, que Apocalipse está como que, né, referendando o que Zacarias trouxe de palavra lá na antiguidade, no Antigo Testamento, com certeza. Então Apocalipse está o quê? Ratificando, confirmando que Elias virá. Como diz lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5, exatamente isso. Né? Até vou ler aqui, Malaquias 4, 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, está tudo aqui escrito. Não precisa pensar, não precisa se desgastar, queimar neurônio,
né? Porque muitos discutem, aí fazem programa de televisão, programa de rádio, nada contra. Tem que fazer mesmo, tem que ler. Mas às vezes você vê um povo discutindo. Não, Elias virá, está escrito. Jesus mesmo está respondendo. Mas a questão toda é porque também Jesus fala que ele já veio. E na sua vinda, né, no seu ministério profético, Elias não foi ouvido da maneira que ele deveria ser ouvido. Elias padeceu, como Jesus está falando a respeito dele. Também o Filho do Homem padecerá nas mãos deles. Nas mãos de quem? Que ele fala deles? De todos, principalmente das autoridades constituídas da época. Exatamente o que aconteceu com Elias. Então, ele está falando, em outras palavras, o seguinte: vamos pensar no que Elias fez primeiro? Vamos nortear a nossa vida sobre os parâmetros que Elias viveu e que Elias se manifestou? Então vamos lá. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Rapidamente eu vou ler e a gente vai conversando. Porque é uma passagem conhecida, então não tem problema. Então Elias o tesbita. Elias pertencia a uma região que possivelmente chamava-se Tisbe, que ficava nas as chamadas fraldas, né, do conglomerado de montanhas de Gileade, uma região ali rochosa, muito bonita, e que Elias pertencia a esse lugar. Pronto, é só isso que tem sobre a história de Elias. Diz assim: dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Primeiro, Elias não tinha currículo. Sabe aquela história, quando o pastor vai apresentar um outro, né? E aí o pastor chega assim e fala: eu vou apresentar fulano de tal, catedrático em tal estudo, né? Vem de tal lugar, fez tal faculdade de teologia, apresentou, escreveu tantos livros, pregou, hoje está como liderança não sei aonde, né? Enfim, e traz todo um currículo. Primeira coisa que a gente entende a respeito de Elias, e a gente aprende de Deus: primeiro, Deus não está preocupado com currículo. Deus não está preocupado com nada que seja humano, porque Deus não precisa de parâmetros humanos para agir, para se manifestar, para falar através de alguém. Lembre-se que quando foi necessário, Deus falou através da mula de Balaão. Então, em primeiro lugar, Deus não está preocupado com o currículo, já que Jesus nos exorta a pensarmos sobre Elias, naquilo que aconteceu com ele no passado. Em primeiro lugar, a gente tem que aprender: Deus não está preocupado com o nosso currículo, Ele está preocupado com o nosso arrependimento, com o nosso coração, com a nossa relação com Ele. Segundo lugar, ele demonstra intimidade com Deus. Ele não conhecia Deus de ouvir falar. A Bíblia fala assim: disse Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, ou seja, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho uma relação próxima com Ele, eu sei o que Ele pensa, eu sei o que Ele sente, e eu sei o que Ele fala, até porque eu falo no nome dEle. É essa a questão. Jesus estava exortando os discípulos a repensarem aquilo que havia acontecido com Elias e tudo que Deus tem para ensinar, que é muito mais saudável. Primeiro, fazer uma revisita naquilo que aconteceu para depois pensar no futuro. Eu já falei isso para você, né? Muitas vezes Deus mostra que Ele não está preocupado que eu me preocupe com o futuro. Ou seja, não andeis ansiosos com aquilo que deveis de beber ou comer. Por quê?
Porque quando eu fico muito preocupado com o futuro, eu estou, em outras palavras, de maneira subliminar, eu estou falando para Deus o seguinte: eu estou preocupado, eu estou inseguro com o futuro, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, mas eu fico preocupado porque eu não sei o que vai acontecer. E Deus não gosta, é por isso que Deus abominava e abomina os prognosticadores. E olha que às vezes tem alguns prognosticadores que são gospel, são do nosso lado. Cuidado, Deus não gosta disso. Por que ele não gosta? Porque eu estou demonstrando uma insegurança em mim, não somente em mim, mas uma insegurança nele, que ele pode mudar, que ele não vai cumprir com a sua palavra, que ele não terá poder ou grandeza ou maravilha suficiente para estabelecer aquilo que ele prometeu um dia sobre a minha vida. Então isso é muito perigoso, é um ambiente perigoso. E a palavra do Senhor fala que quando Elias conversou com Acabe, ele conhecia Deus. Sob a face, cuja face estou, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O homem tinha uma autoridade, segundo a minha palavra. Eu estou falando. Ou seja, eu tenho tanta intimidade com meu Deus, que eu tenho a autoridade, o poder de falar sob a minha concepção, segundo a minha palavra. Então são ensinamentos maravilhosos e estão aqui. Não precisa eu ir buscar, está aqui, está no passado. Já aconteceu com Elias. E o Senhor nos ensinou e nos ensina a cada dia, através do profeta Elias, como é a sua relação. E diz a palavra do Senhor assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 2, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Terceiro lugar, ele se afasta dos acontecimentos e se esconde. Aí você vai falar, mas um servo de Deus não tem que estar presente? Sim. Mas a sua presença física, ela precisa ter um propósito. Aliás, tudo na vida do servo de Deus tem que ter um propósito. E nós nos debruçamos todos os dias diante do altar do Senhor para buscar os seus propósitos e ao mesmo tempo para conferir se nós estamos vivendo os propósitos de Deus. Lembra aquilo que eu já falei até a partir da Páscoa? Que um dos pontos, né, chave de resultado da Páscoa, né, comemorada, celebrada espiritualmente, é que eu terei direção de Deus. Não foi assim com o povo no deserto? A palavra do Senhor fala que a glória do Senhor, como uma nuvem durante o dia, estava por sobre o tabernáculo e por sobre o povo de Deus, protegendo o povo, identificando o povo. As pessoas circunvizinhas que passavam ao largo viam que tinha alguma coisa ali e sabiam que era o povo de Deus. Mas também é a coluna de fogo, porque essa sombra, essa nuvem da sombra da glória de Deus durante o dia, se transforma em coluna de fogo durante a noite. E protege, e também dirige o povo durante a noite no deserto. Por quê? Porque quando os egípcios estavam no encalço do povo, antes deles adentrarem no mar, né, a pé seco, a Bíblia fala que o Senhor protegeu o povo na sua retaguarda. E os egípcios não conseguiram alcançar o povo. Porque é exatamente a proteção e a direção que são resultados da Páscoa. Como eu falei, suprimento, proteção, direção, né? Falei sobre saúde,
que o Senhor cumprirá com todos os dias, ou seja, tudo aquilo que está estabelecido pelo Senhor para eu viver, Ele vai cumprir. Não é a pandemia que vai cortar a minha vida. Não, é o Senhor. Claro, pode ser uma pandemia, pode ser uma gripe, pode ser um mal súbito, mas a palavra do Senhor promete ali o quê? Que Ele cumprirá com todos os meus dias. Todos os dias que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, Ele vai cumprir. Por quê? Porque eu estou debaixo do propósito do Senhor. E o grande segredo de um servo de Deus, na sua força, na sua resistência, na sua vitalidade, é o propósito de Deus em sua vida. Não é o seu vigor, não é se ele toma isso ou aquilo, não. É o propósito de Deus na sua vida. Tudo isso é importante. Alimentação, dieta e cuidados, claro. Mas o principal é o propósito de Deus na minha vida. Veja o que está acontecendo em relação à pandemia. Você tem desde pessoas poderosamente, abastadas financeiramente, como a gente já conversou a respeito aqui outro dia, Por exemplo, aquele que fundou o Banco Santander há quase um ano atrás, morreu de Covid lá na Espanha. Como também você tem pessoas vigorosas, que às vezes até você se pergunta, dá até um certo calafrio. Pessoas fisicamente, com toda a juventude, que são ceifadas pela pandemia. Então, o que isso significa? Significa que cada dia mais, não é para a gente ficar com medo, ainda que a gente fique, mas nós precisamos nos fortalecer com o Senhor, porque o Senhor tem um propósito. E antes de terminar esse propósito, pode ter certeza, Deus não nos chamará antes, e nem será uma infecção, isso ou aquilo que vai acontecer, que vai tomar a minha vida. Não, a minha vida será tomada pelo Senhor quando Ele estabelecer o seu propósito. Exatamente aquilo que eu falei que aconteceu com Jesus. Na hora que Ele consumou todo o propósito do Pai, Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, é exatamente o que Elias faz. Por quê? Porque Elias se esconde. A Bíblia fala assim, esconde-te junto à torrente de Querite. Por quê? Elias deveria se esconder. Porque Elias deveria se preservar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, principalmente nos nossos dias, nós devemos ter o bom senso, o equilíbrio de nos preservar. Por quê? É importante ouvir uma notícia? É importante assistir um trabalho jornalístico sobre saber o que acontece no mundo, no Brasil, na minha cidade, no meu estado? Com certeza. Até porque eu sempre falo que um homem de Deus, um intercessor, ele ora com a Bíblia de um lado e o jornal do outro. Claro que hoje em dia já não tem mais o jornal papel, o jornal impresso. Mas ele tem que saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa. Agora ficar sendo bombardeado o dia inteiro não pela notícia, mas pela opinião dos outros, aí não. Por quê? A minha opinião está baseada na palavra de Deus e não no comentarista econômico, no comentarista financeiro, no comentarista judicial, no comentarista medicinal, no comentarista científico, seja qual for a cadeira que a pessoa ocupe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A notícia em si é importante. A opinião da pessoa, nem sempre. Precisa ter filtro, precisa ter uma peneira que possa filtrar, aferir a opinião dessa pessoa, principalmente nos nossos dias. Então, olha só como a gente aprende lá no passado,
que o Senhor escondeu Elias, que o Senhor falou para Elias, fique perto ali da fonte de Querite, né? Fronteira ao Jordão. Depois diz assim, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Em segundo lugar, em quarto lugar, o deserto é a nossa formação. O que é o deserto para nós? É quando nós nos sentimos impotentes. Deserto igual impotência humana, em todos os sentidos. E todo servo de Deus, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que serve ao Senhor, passa pelos desertos da vida. Por quê? Para destruir? Não. Nunca Deus destruiu alguém no deserto. Aí você vai falar, mas o povo morreu no deserto. O povo morreu no deserto porque lhe faltou crer. Porque o coração estava cheio de incredulidade, diz a Bíblia. Não que o Senhor tenha destruído o povo no deserto, pelo contrário. A Bíblia fala que quem creu no Senhor no deserto, suas sandálias não apodreceram, suas roupas não esgarçaram. E lembre-se, olha só, suas pernas não incharam, e o mesmo vigor com que eles saíram do Egito, eles entraram na terra prometida. Não é assim que Caleb fala para Josué? Quando Josué falou para Caleb, né? Porque o Senhor ordenou que quando entrasse na terra, Caleb seria o primeiro a escolher a terra, não foi assim? E o que Caleb respondeu para Josué, você lembra? Ah, Josué, eu hoje tenho 85 anos. 45 anos se passaram desde que eu saí lá do Egito, quando o Senhor falou através da boca de Moisés, e o meu vigor é o mesmo. Aí alguém poderia falar assim, pô, Caleb, 85 anos, escolheu uma planície, né? Claro, um lugar verdejante. Sabe o que Caleb falou para Josué? Me dá o monte Hebron e todo o seu conglomerado. E hoje, o Monte Hebron é exatamente onde está uma parte de Israel, principalmente a parte antiga de Israel, está lá no Monte Hebron. Sabia? Jerusalém está no Monte Hebron. E o Monte Hebron foi conquistado, né? E ali habitavam os Eliaquins, os gigantes, e o Monte Hebron foi conquistado por um velhinho de 85 anos. Ele não pediu Campina, não pediu Rio, não. Ele pediu o monte. E por incrível que pareça, ainda que fosse monte, habitavam ali os gigantes da época, né? Depois, mais tarde, você vai saber, a gente vai ler que Davi luta com os descendentes desse povo lá do tempo de Caleb, né? Que é Golias. Então você tem todo o ambiente. E o deserto realmente foi a escola, a formação, foi o diploma de faculdade de todo o povo e de todo servo de Deus. Jesus, Elias, Josué, Moisés, todos passaram pelo deserto, em algum momento de suas vidas e de suas histórias de vida. Então, exatamente aquilo que o Senhor fala. Bom, amanhã a gente conversa mais. Mas lembre-se aquilo que fala Deuteronômio 29, 29. Que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, fique tranquilo. Ah, mas Apocalipse falou e as pessoas estão preocupadas, fica tranquilo. Você é servo de Deus, tua vida está na mão do Senhor. Não está na mão de ninguém, está na mão do Senhor. É Deus quem vai nortear toda a sua história de vida. Segundo, eu preciso lembrar e pensar e trazer à memória e aprender e desenvolver a minha relação com Deus com aquilo que já aconteceu, com o ambiente, com as histórias que o Senhor já providenciou, que é exatamente o que Jesus está falando a respeito de Elias. Elias virá? Virá, tá certo.
A tradição rabínica não tá contrária, não. E depois, o próprio apóstolo João, ele reafirma isso. Em Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 3. Tá tudo certo. Mas Elias não foi aceito pelos seus pares no passado. Por que ele não foi aceito? Então eu quero aprender com ele, para que eu possa, aprender dessa lição. Então, em primeiro lugar, o Senhor não está preocupado com o nosso currículo. Em segundo lugar, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele não quer que nós façamos uma obra, uma tarefa, não. Em primeiro lugar, Ele está preocupado com a nossa relação com Ele. Em terceiro lugar, Ele nos esconde, e Ele permite que nós nos escondemos, mas não é escondendo do ambiente, da tragédia, não. Mas é apenas para que nós possamos preservar o tesouro que temos. A Bíblia fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, eu preciso conservar o tesouro que eu tenho. A Trindade habita em mim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já falei para você, alguém já falou assim, mas eu aceitei a Jesus, E aí eu falei para ele, mas não tem como você aceitar Jesus e não aceitar o pacote inteiro. Não tem. Jesus não fica desconectado do Pai e do Espírito Santo. Então, se você aceita Jesus, você aceita a Trindade, não tem como. Então, nós já somos santuário de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. E o Senhor Jesus habita no nosso coração. Tá escrito. Então, para que eu viver de uma maneira tão insegura, se eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Então é o meu tesouro. Eu tenho um tesouro e eu preciso vigiar, trabalhar todos os dias, para que esse tesouro não apenas esteja guardado, mas ele possa frutificar, crescer dentro do meu interior, dentro da minha vida. Dentro do meu interior é uma redundância, crescer no meu interior, para que eu possa expressar essa joia maravilhosa. É o tesouro do reino dos céus, lá de Mateus que a gente já leu, É o tesouro escondido. E é porque ele é de grande valor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Colocar tudo isso diante do Senhor, agradecer ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, ao Senhor toda a honra e toda a glória, todos que estão aqui, Bispo Antônio, Magda, Walter, familiares, Josué, Joel, Elô, Wesley, filhos, familiares, Eva, familiares, Carlos, filhas, genros, familiares, Danielzinho, Márcia, Fábio e Dona Efigênia, seu Augusto, familiares, meus pais que estão aqui, meus tios, minhas tias, a presença, a glória, o poder, o mover do Senhor sobre todos, filhos, netos, sobrinhos, avós, tios, marido, esposa, pais, e a glória, a presença, o poder de Deus sobre cada um, em nome de Jesus. Rosa Araújo, João, Roseli, Ângela, familiares, eu estou orando pela Clara, pela sua gravidez, Grazi também, que está numa nova etapa, a presença, o poder, o mover de Deus sobre todos os familiares, também o Marco, que está se recuperando da Covid-19, a família da Cicampana, que eu tenho orado também, lá do interior, que está passando pela Covid-19. A Ana Paula, que já foi, já tiraram praticamente todos os equipamentos, os aparelhos respiratórios, mas que agora a Ana Paula, porque ficou muito tempo na UTI, desacordada, agora o seu organismo precisa funcionar, precisa voltar às atividades, e a gente está orando por isso também. A vida da Dona Maria Helena, que nós estamos orando, a mãe da Tati, que a glória, a presença, o poder de Deus esteja se derramando, fortalecendo o seu organismo a cada dia. Todos aqui, em nome de Jesus, Breno, Santiago, que estão se recuperando aí da dengue, a glória, a presença, o poder, o mover de Deus, a saúde do Bispo Antônio, todos nós que estamos
em nome de Jesus. A prima do James, o próprio James, né, que está lá no Hospital 9 de Julho, está se recuperando também. Aos pouquinhos o pessoal está diminuindo, né, a interferência do respirador que ele está conectado. Estamos orando, colocando diante do Senhor nossos familiares, nossos queridos, em nome de Jesus, a pastora Mara que está aqui, né, seus filhos, a glória, a presença do Senhor sobre a sua casa, sua família, seu ministério, todos, a bênção, a presença, o poder, o mover do Senhor, Kátia, Raquel, né, Sônia, Tati que está aí grávida para ter o nenê, glória, presença, mover de Deus. A Ana Cláudia, que já teve a bebê, né? A Luna, Deus abençoe a todos, familiares, em nome de Jesus. Vamos orar. Também o Vitor, né? Sua família, a glória, pastora Júlia, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada vida que está aqui. Cada um, Senhor, uma história. Cada um, ó Deus, uma vida com o Senhor, e nós aprendemos com Elias exatamente essa condição espiritual, uma condição, ó Deus, de estar em primeiro lugar na plenitude de uma intimidade com o Senhor. Ele falava no teu nome, mas ele falava com consistência, não de só conhecer, mas de andar com o Senhor. E nós queremos ter essas experiências com o Senhor. E ainda que estejamos passando por algum deserto na nossa vida, claro que nós sabemos que esse deserto é para a nossa forja, é para o nosso desenvolvimento, é para o nosso aprendizado, é para a nossa constituição, não é para a nossa morte. Por isso, ó Deus, derrama-te, ó Deus, com a tua coerência, com a tua sabedoria, com o teu discernimento, e nós passemos esse período de uma maneira maravilhosa, especial, nos preparando para o grande que o Senhor tem por sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, em nome de Jesus. Por isso, derrama-te com a tua cura. Como eu falei aqui os nomes das pessoas, também a Érica, que está grávida, ela perdeu seu esposo para a Covid-19 e grávida. Está, parece que no 8º, 9º mês de gravidez. Senhor, tem misericórdia. Acabou de perder o marido, grávida, passou pela Covid-19 e só ela está viva da sua casa, junto com o seu filhinho que está sendo germinado. Por isso, ó Senhor, derrama-te sobre as nossas famílias, sobre os nossos queridos, ó Deus, Amanda, seus familiares, cada um de nós, a tua presença, o teu poder, a tua glória, a tua graça, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo nosso país. As notícias são trágicas. A impotência do ser humano está no nível mais alto possível na nossa terra. Por isso nós necessitamos desesperadamente da tua interferência, da tua intervenção, da tua graça, da tua piedade, ó Deus, da tua caridade. Senhor, em nome de Jesus, da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu perdão, derrama-te sobre o nosso povo, o nosso país. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. As pessoas estão morrendo. A tua glória, a tua graça, Senhor. A tua palavra diz que se nós orarmos pela paz da nossa terra, nós também viveremos em paz. Mas como se a nossa terra não está em paz, Senhor? Tem misericórdia do nosso povo, do nosso país. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua paz, com o teu consolo, com o teu conforto, com a tua cura. A região sudeste, a região sul, norte, nordeste, centro-oeste, Senhor, tem misericórdia. Vem com a tua graça, Espírito Santo, derrama-te com as tuas águas curadoras, hospitais, leitos, pessoas desesperadas. Senhor, pessoas sem assistência alguma, tem misericórdia, visita com cura, toca, restaura, ressuscita, reconstrói, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Membros, órgãos, Senhor, em nome de Jesus, taxas, oxigenação e tudo aquilo que precisa, ó Deus, para esses organismos se capacitarem, ó Deus, se tonificarem,
fortaleça cada um, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre essa terça-feira, primeira terça-feira do mês de abril, tua graça, tua glória, teu poder se derramando sobre a nossa vida, a nossa semana, esse mês, e tudo que fizermos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, um beijo para você, Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e todos os teus queridos. E ninguém te possa resistir, porque você tem o amor de Deus, o amor eterno de Deus em Jesus Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, às 10 horas da manhã, Deus te abençoe, olha... A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Um beijo. Deus abençoe. Beijo, pastora Amara. Fica na paz. Tchau, tchau.